noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer muito grande receber os irmãos aqui nessa casa de oração. Sejam todos bem-vindos. Para continuar essa harmonização, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, a leitura de número 57, Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Isso está em Paulo, 1 Coríntios 4, 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé e manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito em todas as grandes causas da humanidade. São instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo as causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmo a essência do que ensina, a verdade que demonstram e a claridade que acende ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si fermento espiritual que revela a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento
neles estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Emmanuel. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo a proteção a todos nós. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, mentores espirituais que coordenam, conduzem esses trabalhos nessa casa de oração. Nós nos agradecemos pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos mais uma vez para estudar, para aprender as benesses do Teu Evangelho. Rogamos proteção para todos nós, para o companheiro Ricardo, que veio aqui essa noite compartilhar os ensinamentos do Evangelho de Jesus com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que ele possa falar, intuído por mentores espirituais, e que nós estejamos aptos a receber esses ensinamentos com a nossa mente favorável. Que todos os ensinamentos que aqui forem proferidos sejam por nós recebidos e colocados em prática na nossa vida diária. Em nome de Deus Pai, em nome de Jesus, iniciamos a reunião pública de hoje, pedindo a vossa assistência para todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Ricardo, eu sou do Centro Espírita Caridade do Caminho. Ele fica bem próximo daqui, não fica distante não. Fica próximo à Faculdade Alfa. Estamos próximos uns dos outros aqui. É uma alegria muito grande participar, né, hoje da reunião pública e falando de um tema tão importante à luz da doutrina espírita. Não é a primeira vez que eu venho aqui na casa. Eu já vim outra vez, só que a casa estava fechada no dia que eu vim. Eu vim fazer um convite de divulgação para o evento que a nossa instituição ia participar. E aí hoje, quando eu cheguei na porta, eu falei assim, nossa, que coincidência, né? Que felicidade. Então, agradeço a oportunidade de falar um tema tão importante e com tantas pessoas presentes. Paulo de Tarso, o apóstolo da divulgação. Chico Xavier, ele traz uma frase, né, pelo Espírito de Emmanuel, que era uma frase muito interessante. E ela casa muito bem com a leitura inicial, né, que é esse convite, né, ao apostolado. Uma frase, a senhora Benta falou na leitura, que o apóstolo é o educador de si mesmo. Né? Então, é aquela pessoa que procura se melhorar constantemente para trazer algum benefício do ambiente onde ele frequenta, onde ele participa. Seu lar sendo a sua primeira escola da alma e a comunidade onde ele está inserida, dando a ela a contribuição. E hoje aqui, reunido, né, entre espíritas, por que não falar, então, da divulgação da doutrina do Espírito? Emmanuel fala que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Nós temos percebido, né, pelo ambiente espiritual, pelas notícias que nos chegam, pelas obras, né, da doutrina espírita,
que o nosso mundo encontra-se em um processo de transformação. Nós estamos saindo de um estágio de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde os espíritos que aqui habitarão já terão mais afinidade para com o bem do que para com o mal. Ainda terão que realizar bastantes progressos, mas já terão mais afinidades para com o bem. E para que esse processo seja realizado, para que possamos concluí-lo e alcançá-lo, é importante que cada um de nós dê a sua colaboração. E é isso que o Espírito de Emmanuel nos convida, levar a mensagem da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela traz elementos que vão de encontro às necessidades da humanidade. Já observaram quantos desastres coletivos têm ocorrido na atualidade? Antigamente a gente via uma grande distância de tempo um acidente, por exemplo, de avião de um para o outro. E tem tido muitos desastres, seja em relação a aviões, calamidades em relação aos próprios elementos da natureza. Então essas dificuldades, elas estão previstas nos evangelhos. A humanidade está sedenta desse conhecimento que a doutrina espírita tem a oferecer. Eu me lembro que no ano passado, nossa casa espírita participou de uma atividade. Nós levamos a estrutura do centro espírita para o cemitério. Nós estivemos no cemitério de Jardim das Palmeiras com a estrutura de evangelização infantil, mocidade, oferecendo culto nos túmulos, palestras no ambiente. E a busca, né, pela assistência espiritual, pelo consolo, pelo conforto, foi muito grande. Nossos jovens estavam com um colete, iam tocando violão, iam perguntando aos cultos se a pessoa aceitava, né, no culto, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o comentário, uma prece, né, a benefício daquelas pessoas que eles estavam. E eles mal terminavam de fazer um culto, já tinha outra pessoa esperando, pedindo para atendê-los. Então, esse conhecimento que nós temos da vida após a morte, da possibilidade de comunicação com o mundo espiritual, esse conforto, esse consolo que nós tanto buscamos na doutrina espírita, a humanidade está sedenta dele. Nós temos na casa espírita recursos preciosos, a água fluidificada, o passe magnético, recursos terapêuticos que hoje as pessoas até pagam por ele. Eu me lembro que um colega de trabalho profissional comentou que um dos seus entes queridos estava passando por grande dificuldade e buscou uma terapia. E ele fez um comentário sobre como estava ocorrendo a terapia. Então ele falou que uma das primeiras sessões, o terapeuta colocou o seu familiar numa posição mais confortável, no divã. Ele mudou a luminosidade da sala, uma luz um pouco mais amena, colocou uma música mais relaxante e começou a conduzi-lo da seguinte maneira: respire lenta e tranquilamente. Observe o ambiente ao seu redor. Sinta o seu pulmão enchendo de ar. Respire lenta e tranquilamente. À medida que o meu colega foi falando isso, eu falei assim: nossa, mas são recursos que nós vemos nas obras espíritas. São recursos que nós utilizamos nas nossas casas espíritas. Quando uma pessoa nos convida à oração e coloca uma luz mais amena e nos conduz, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Todo esse processo de indução mental é o que os terapeutas têm utilizado. Então são recursos valiosos que nós temos nas mãos. As nossas casas espíritas, através dos passes magnéticos, como nós vemos nas obras de André Luiz,
elas podem promover curas que os médicos não conseguem ainda explicar, mas que são benefícios e recursos às nossas mãos. Então, por que não utilizar esses recursos para atender a dor e o sofrimento de toda a humanidade? É isso que Paulo vem nos chamar a atenção, e também o Emmanuel fortalece isso. A importância da cooperação na difusão do Evangelho. Lá na parte introdutória do livro Paulo Estevão, nós vamos encontrar essa mensagem de Emmanuel, onde Emmanuel fala para nós que não poderemos falar de Paulo se não falarmos de Estevão. Estevão desempenhou um papel importantíssimo na vida de Paulo. Tanto antes, quando Paulo ainda nem sabia quem era Estevão, mas que o já percebia, e depois, quando ele tem a noção de quem é Estevão, e Estevão começa a orientar todo o seu trabalho na terra. E aí, no finalzinho, o Emmanuel coloca: aliás, sem comparação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus, que equilibra o universo. As nossas casas espíritas, elas funcionam com base nisso, na cooperação. Nós temos a pessoa que se voluntaria, lá no trabalho com as crianças, no trabalho com a mocidade, na sopa fraterna que servimos, nas buscas de doações que conseguimos. Então, as nossas casas espíritas se assemelham a isso que o Emmanuel colocou. E Jesus faz um convite muito especial que João retrata para nós. É o convite do quê? A missão dos discípulos. Jesus se dirige a Pedro num momento muito simbólico, e por 3 vezes ele se dirige assim a Pedro. A gente traz aqui o último momento em que ele se dirige a Pedro. Disse-lhe uma 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E a resposta de Pedro: Simão entristeceu-se porque por ter lhe dito uma 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus mostra para Pedro aqui qual era a missão de Pedro na terra. Apacentar as ovelhas significa o quê? Cuidar, proteger, zelar. E é isso que Jesus solicita a Pedro. É esse o convite que solicita a todos nós. Porque as nossas casas espíritas têm esse papel: apacentar as ovelhas. Todas essas que nos buscam, que buscam a nossa casa, sejam elas encarnados, sejam elas desencarnados, sejam as nossas crianças que chegam até nós, chegam toda a comunidade que nos serve. Toda a comunidade que nos serve são essas ovelhas que Jesus convida para que a gente possa apacentá-las. Eu participo de um trabalho no domingo, que é o trabalho de posto de assistência, que é a extensão da casa espírita. No caso, eu participo lá em Aparecida de Goiânia, no Jardim Independência das Mansões. E nós atendemos aquela comunidade carente ali na região, e o quanto é interessante a necessidade que as pessoas têm desse acolhimento, desse apacentar. Um dos momentos que nós temos no trabalho de posto de assistência é o momento em que a gente serve a sopa. Então, a gente serve a sopa e nós orientamos os trabalhadores a tomar a sopa junto com toda a comunidade ali. Então, cada um senta ou ao lado de uma criança, ou ao lado de um jovem, ou ao lado de uma mãe, de um pai, uma pessoa que veio ali ao posto de assistência
em busca daquele conforto, daquele consolo. E é interessante observar que as falas desses nossos irmãos, né, giram em torno muito da sobrevivência. Eu tenho 5 filhos, sou casado com 5 filhos. E o culto do Evangelho no lar, no meu lar, é os domingos. Então, no domingo de manhã nós vamos para a protestância, no domingo à noite nós fazemos o culto do Evangelho. E num dos últimos cultos eu comentava com os meus filhos justamente sobre isso. Que às vezes nas nossas reuniões familiares, nos nossos cultos, nós fazemos projeções e metas das ações do nosso cotidiano. Então, eu tenho um dos filhos que está terminando o 2º ano e vai fazer o 3º ano do ensino médio. E ele falando, eu estou pensando em fazer tal curso, tal coisa. Então as nossas conversas às vezes giram em torno de planejamento, de metas, de coisas que a gente gostaria de fazer e que a gente almeja fazer. Enquanto que a conversa daqueles nossos irmãos, que são muito próximos, estão a 30 quilômetros de distância, gira muito em torno da sobrevivência. Uma mãezinha me falava que tinha ficado muito feliz quando a gente chegou com a carretinha de verduras e tinha batatinha, porque na casa dela só tinha arroz para comer, e não tinha verdura. Então quando ela viu a batatinha, quando ela viu o tomate, quando ela viu, a gente ganhou algumas frutas, bananas, maçãs, e ela viu a carretinha chegando, ela falou que ela se alegrou tanto que ela sabia que poderia levar para casa alimento que ela não tinha. Então, poder levar um pouco de conforto, um pouco de consolo, mas assim como Jesus solicitou a Pedro, né, um pouco de algo mais, para que aquelas famílias possam ter ali tranquilidade, paz, é o papel que cabe a todos nós. É o papel das nossas casas espíritas. Nós estamos reencarnados para isso. Esse é o nosso papel. E em Emmanuel, ainda, lá no livro Paulo Estevam, nós ainda vamos encontrar Emmanuel dizendo o seguinte: amor em ação, a casa de Pedro e os primeiros discípulos. Então, ele traz essa ideia, que é o nome dessa casa, né? Casa do Caminho. Então, a Casa do Caminho foi a primeira instituição beneficente instalada na Terra. E ela tinha justamente esse papel, né, de acolher, de prestar o auxílio, para que as pessoas pudessem, a partir desse auxílio, dar as suas contribuições. Atualmente, por exemplo, a nossa solteira lá no posto de assistência é uma moradora da comunidade. Ela chegou, estudou, se beneficiou e agora doa a sua colaboração. Eu me lembro que eu cheguei no Centro de Caridade Caminho em 2001, porque eu tinha muitos pesadelos e fui em busca do tratamento espiritual. Fui atendido, fui acolhido, assim como todos nós somos atendidos e acolhidos em nossas casas espíritas. Recebi o auxílio de que precisava e hoje tenho a oportunidade de dar um pouco da minha colaboração. Então esse é o papel de cada um de nós. Receber um pouquinho da casa espírita, dar um pouquinho também daquilo que nós temos a oferecer. Então, como podemos hoje replicar esse modelo de amor? Não gosto da palestra. Não tem problema não, vai com o teu irmão. Como podemos então, que não tem problema nenhum, né? A gente, por exemplo, eu participo de posto de assistência há mais de 20 anos. Então, quantas pessoas não chegam na casa espírita ou no posto de assistência? Eu me lembro quando o homem chegou e falou assim: tio, o pastor falou que eu não posso vir aqui. Eu falei assim: não tem problema. Se o pastor falou que você não pode vir aqui, você está satisfeito lá, está tudo certo lá, vá lá, não tem problema nenhum. Outra chegou uma vez e falou assim: tio, eu não consigo parar de fumar. Eu falei: olha, chegou aqui no posto de assistência, não pode fumar, não pode beber. E estando aqui, a gente vai passar orientações em relação a isso. Ela falou assim: tio, eu não consigo. Eu bebo lá em casa, aí eu venho para cá. Eu falei: mas aqui você não pode beber.
Então, cada um está num estágio evolutivo que lhe é próprio, passando pelas dificuldades que lhe é própria, fazendo aquilo que lhe dá conta. O tratamento lá na casa espírita que eu frequento, no Centro Espírita Piedade e Caminho, ele é de pelo menos 3 semanas. A pessoa dentro do tratamento espiritual, ela precisa concluir pelo menos 3 semanas, participando das reuniões públicas, participando do tratamento desobsessivo. Depois ela retorna na triagem, conversa fraterna, para ver se vai ter alta ou não. Eu lembro que quando eu fui para o tratamento, a primeira vez que eu cheguei na casa espírita, o triador falou justamente isso, ele deu a visão de como funcionava, e ele me falou o seguinte: olha, você já leu alguma coisa sobre o espiritismo? Eu falei: sim, já. Minha família tem vínculos com o espiritismo, então alguma coisa eu conheço. Ela falou: olha, tem tratamentos que a reencarnação é o tratamento. Tem certas pessoas que vão precisar vir ao longo de toda a sua encarnação para a casa espírita. Às vezes, 3 semanas para você não vai ser o suficiente. Às vezes você vai ter que trabalhar com a casa espírita, participar da equipe de estudos, participar da equipe mediúnica, dar um pouco mais da sua colaboração. Sua reencarnação talvez seja a oportunidade do seu tratamento espiritual. Então, cada irmão está numa fase evolutiva. Há aqueles que vêm à reunião pública, se sentem bem, tomam passe, tudo certo, tudo bem. Há aqueles que vão precisar permanecer na casa espírita por mais tempo. Há aqueles que reencarnam filhos de dirigentes, de trabalhadores, nascem dentro da casa espírita, crescem, continuam trabalhando na doutrina espírita, ou seja, a encarnação é doada ao espiritismo. E é isso que Emmanuel nos convida, a conhecer essa casa do caminho, essa casa de amor, de fraternidade, que sabe entender a dor, que sabe entender a limitação de cada um, que não julga, mas que entende, que compreende que cada um de nós está num estágio evolutivo. Se nós entendemos que hoje já não nos cabe mais a guerra, mas nós vemos outros irmãos guerreando entre si, que oremos por eles, que demos a nossa contribuição para amenizar as suas dores e os seus sofrimentos. O que não podemos fazer é repetir os erros, julgando, condenando, mesmo em pensamento, porque nós sabemos que mesmo em pensamento, os Espíritos estão nos acompanhando. Se eu estou aqui hoje, mas em pensamento eu estou julgando, e se amanhã, durante o atendimento desobsessivo, o Espírito fala para mim: mas você estava julgando, porque veio o pensamento. Pode passar. Então, podemos estabelecer um paralelo entre as ações da Casa do Caminho e as ações que as nossas casas espíritas desenvolvem hoje. Então, na Casa do Caminho, nós vamos encontrar a assistência através do alimento material, vamos encontrar o abrigo, o apoio aos necessitados, vamos perceber reuniões de estudos do Evangelho, vamos identificar curas e atendimento aos enfermos. E nas nossas casas espíritas também, distribuição de alimentos, de sopa, de roupas, de abrigo, projetos sociais, promovendo estudo do Evangelho, reuniões doutrinárias, oferecemos atendimento fraterno, passe magnético. Então, conseguimos estabelecer um paralelo entre a Casa do Caminho e as ações que as nossas casas precisam desenvolver. E aí a gente chama a atenção aqui um ponto de virada, da história de Paulo muito importante. Alguém aqui nunca leu Paulo Estevão? Todos leram. Excelente. Eu gosto tanto do Paulo Estevão que todos os nomes dos meus filhos eu tirei de lá. Adoro. Atualmente na Casa Espírita eu sou instrutor do curso Passe. Já tem 5 anos que eu sou instrutor desse curso. E o livro que a gente estuda junto ao livro Passe é o Paulo Estevão. Então, estou sempre lendo e relendo o Paulo Estevão.
Então, esse momento aqui é um divisor de água da vida do Paulo. Porque Jesus, ele faz um convite à ação. Quando ele fala para Paulo, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. É um convite à ação, ao trabalho. Vá, faça. E é interessante também a reflexão que Paulo faz. A gente não trouxe aqui, mas Paulo, naquele momento que ele identifica que é o Cristo, ele faz uma reflexão de todas as ações da vida dele. Tudo que ele havia feito, as coisas que ele já havia feito de errado, e Jesus chama a atenção para ele num ponto: não recalcitres contra os rebeliões. Serena, meu filho, para frente. E aí Paulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Estou pronto. Se eu mandar, eu vou fazer. Pode avançar? Paulo, então, depois de ser transformado, né, de ter se convertido ao cristianismo, ele percebe uma urgência muito grande. Ele fala o seguinte: restringir o evangelho a Jerusalém será condenado à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos, sobre a política mesquinha dos homens. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de atendimento cristão, abrir estradas novas. Então Paulo convida-nos a sair, né, querendo aquilo que a casa tem de tão bom a nos oferecer, né? O estudo doutrinário, o consolo, o esclarecimento, o passe, a água, todo atendimento não poder. Esses recursos à mão amenizou muito mesmo, né? Eu me lembro que eu ficava buscando no YouTube as palestras do Divaldo, eu ficava assistindo, terminava uma assistir a outra, terminava uma assistir a outra, para se fortalecer, se confortar, se consolar. Então, nós temos necessidade de alcançar outras pessoas. É bom essa abertura que a casa dá de ter palestrantes de outras casas. Isso é muito bom, receber pessoas de outras casas espíritas. Nossas casas são irmãs, não são separadas. São irmãs. Somos trabalhadores reencarnados em locais distintos, com compromissos distintos, mas todos nós trabalhamos no mesmo ideal da divulgação da doutrina espírita, da propagação dos ensinos espíritas, de levar Jesus a toda parte, porque nos conforta, então a gente quer que conforte o outro também. Pode avançar? Compara o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé do manancial, velando-lhe a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Aqui tem uma cidade, não tem? Tem. Quem aqui chegou e a casa já estava assim? Desse jeito? Todos chegaram aqui e a casa já estava assim? Mas com certeza teve gente que chegou e teve que ser os primeiros. Teve os pioneiros. Essa era dos pioneiros? Então, os pioneiros, gente, eles devem ter ralado muito. Tem algum dos pioneiros aqui também? Os conhecidos? Ralou muito, né? Essa aqui também é também dos pioneiros. Uma luta, né? Uma luta. Muita determinação, muita dedicação, abrir mão de muitas coisas, para que nós que estamos aqui hoje na atualidade chegássemos e tivéssemos isso aqui. Pudéssemos nos beneficiar da mocidade, pudéssemos nos beneficiar dos recursos que a casa tem a oferecer. Então é necessário os pioneiros? É necessário os pioneiros. É necessário que cada um cumpra a sua tarefa. Tem aqueles que são mais extrovertidos, mais dinâmicos,
vão atuar em áreas assim, junto à mocidade, junto à evangelização infantil, aos adultos. Tem gente que gosta mais da laboterapia, vai auxiliar na sopa, vai ajudar a arrecadar doações, alimentos. Então, cada um tem uma característica, cada um tem um papel a desempenhar, cada um pode dar a sua colaboração na casa espírita. Sabe? Paulo e as casas espíritas divulgando o Evangelho. E a gente faz um paralelo aqui, tanto dessas ações, né, que Paulo trouxe para nós, quanto também dessas que as nossas casas hoje já realizam. Atividades pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Então, são vários recursos que nós temos na mão que nós não podemos deixar de utilizá-los. Nós temos que utilizá-los para o bem. Utilizar esses recursos, essas ferramentas, para divulgar o Evangelho. Tem um colega numa cidade que chama Aparecida do Rio Doce. Fica depois de Rio Verde. Cidadezinha bem pequenininha. Você consegue atravessar a cidade de ponta a outra em 2 minutinhos. E lá eles têm um programa de rádio espírita. Eles fazem um programa de rádio lá e conseguem ouvir nas fazendas que ficam ali próximas. Chega perto da região de Jataí, chega perto da região de Rio Verde, chega perto da região de Caçu. Então, uma ação simples, um programa de rádio que ele chegou na rádio, conversou com o dono da rádio, com uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Chegou no dono da rádio e falou assim: olha, a gente consegue pagar um pouquinho para o senhor nos ceder aí 20 minutinhos, 30 minutinhos de espaço na rádio para falar. Ele falou: não, é para fazer o quê? Ele contou sobre a proposta da doutrina espírita. Não, isso daí você vai ter 1 hora todos os domingos, e não precisa pagar nada. Para levar coisas boas, conforto, esclarecimento, nossa, de graça. Então, uma ação simples que alcança muitas pessoas, que atende à necessidade daquele que está lá, enfermo, doente, necessitado. Então, quantos recursos nós não temos à mão e podemos utilizar? Precisamos estudar o meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Então, você vê que Paulo, ele tinha uma preocupação, divulgar na maior amplitude possível. Jesus é um socorro no céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Então não podemos ter medo, receio, dúvida sobre divulgar a doutrina espírita. Eu sei que às vezes a gente pode ter um pouco de receio no seu trabalho profissional de falar assim: eu sou espírita, né? De se declarar abertamente que é espírita. Mas às vezes a pessoa do seu trabalho profissional, ela está necessitando de alguma coisa que você tem a oferecer, que a doutrina espírita tem a oferecer. Ah, mas eu não sei falar nada de espiritismo. Então, aí o problema, precisa estudar. Se você não sabe falar, precisa estudar, precisa ler. Coloque o livro dos Espíritos à cabeceira da cama. Lê uma pergunta por dia. Coloque o Evangelho segundo o Espiritismo à cabeceira da cama. Lê o Evangelho, medita, faz reflexões. Realize o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é excelente para a gente poder aprender a falar um pouco sobre o Espiritismo. Qual foi então a inspiração de Paulo de Tarso para difundir o Evangelho de Jesus? Paulo de Tarso, ele decidiu, pode avançar, sair de casa em casa, de cidade em cidade. Então ele saiu de cidade em cidade perguntando se tinha algum cristão,
se tinha alguém que se afinizava às ideias do Cristo. Falava abertamente. Identificava alguém que tinha um interesse naquela mensagem. E assim ele fez. Sua primeira viagem está aqui descrita por essas cidades. Pode avançar? Ele fez uma segunda viagem ampliando. Foi até Atenas. Pode avançar? Fez mais uma com mais cidades ainda. Pode avançar? A quarta viagem de Paulo, ele foi até Roma. Pode avançar. Então, se nós falamos do mundo conhecido daquela época, Paulo percorreu e fez com que o Evangelho de Jesus chegasse a quase todo o mundo conhecido da época. A pé. Pegando barco, cavalo, com os recursos que ele tinha. De onde surgiram, né? A senhora leu um trechinho do livro de Coríntios hoje, naquela preparação. De onde surgiram isso? Das cartas de Paulo, que chegou um dado momento que tinha a igreja fundada em tanto lugar que ele não dava conta de ir a todos os lugares e atender a todas as necessidades. Então, as pessoas começaram a mandar cartas. Inicialmente, ele começou enviando as orientações, por orientação de Estevão. E depois as pessoas começaram a demandar perguntas. Então, primeiro ao Coríntios, orientação à igreja de Coríntios. Aos Tessalonicenses, orientação aos Tessalonicenses. Pode pensar? E ele prestava contas. E isso é muito importante. Em janeiro, a presidente lá da instituição que eu participo, ela me solicitou. Ela falou assim: apresente para mim o relatório da sua área de atuação na Casa Espírita. Quais ações foram desenvolvidas, quantas mensagens foram distribuídas, porque na Casa Espírita eu participo do grupo da divulgação. Então, precisava apresentar todas as ações que fizemos ao longo do ano de 2024, para compor o relatório geral da Casa Espírita. Então, prestar contas faz parte das nossas ações também na Casa Espírita. Levantar, avaliar, melhorar, corrigir, aperfeiçoar, isso faz parte. Ao regresso de Paulo e Barnabé, foi assinalado em Antioquia um imenso regozijo. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentaram um relatório de suas atividades, sem omitir detalhes. Tudo que eles faziam, apresentavam. Prestavam contas. Pode avançar. E, chegando ao final, Paulo, no livro do Perseguir, ele fala o seguinte: a luz divina, porém, não seria derrotada. Depressa chegou a Roma, a toda a Ásia Menor, a Grécia, as Gálias, a África do Norte. Os textos evangélicos foram redigidos. A missão de Paulo universalizou os ensinos doutrinários. Porque Paulo percebeu isso. Ele tinha uma preocupação com as escrituras do Cristo. Ele achou que estavam escassas. Ele incentivou Lucas a ir a Efésios, buscar Maria e colher o relato da própria Mãe Santíssima para compor o Evangelho de Lucas. Lá no Paulo e Estevão, a gente vai ver que o Lucas fala assim: eu queria também contar a sua história. Paulo fala: não, eu não mereço. É necessário que o Cristo cresça e que eu suba. O Cristo tem que aparecer, não eu. Então vá a Maria, colha da Mãe Santíssima um relato. Por isso que o Evangelho de Lucas é rico de detalhes, porque foi tirado da Mãe Santíssima. Pode avançar? A obra
de evangelização é notadamente a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita. É oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Recordemos de Paulo de Tarso, ele, o apóstolo, que recolheu apelos diretos do Cristo à sementeira de luz, foi positivo ao confessar: ai de mim se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de ter me ouvido, né? Espero que esses ensinos façam sentido para vocês. Eu, por estar ligado à área da educação na Casa Espírita, acredito muito nessa ideia, né, da importância da divulgação espírita, da importância da propagação do conhecimento espírita. Espero que possamos levar um pouco, né, desse desejo, dessa vontade de Paulo de Tarso de propagar a doutrina espírita aos nossos lares, às pessoas que trabalham conosco, que convivem nas nossas atividades do dia a dia, principalmente levar essa casa espírita, a casa espírita que cada um de nós frequenta. Então, que ao sairmos da casa, temos orgulho de dizer: eu sou da casa do caminho, colaboro, participo, dou a minha contribuição e a colaboração. Ser realmente trabalhadores fiéis nessa casa, que eu não tenho dúvida. Os espíritos que aqui dirigem contam com cada um de nós, encarnados, para que o trabalho possa permanecer e prosseguir sempre.